Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre o acúmulo de proteínas no interior das células. Só lembrando que nós falamos já sobre o acúmulo de gordura, ácidos graxos e triglicerídeos, que formam principalmente a esteatose, acúmulo de colesterol, que formam a aterosclerose, a colesterolose, os xantomas. Falamos sobre acúmulo de água. E agora a gente vai falar então sobre acúmulo de proteínas, que é chamado de degeneração hialina. O termo hialos, ele é do radical grego que remete à palavra vidro. Porque antigamente, antes da ascensão dos corantes, os cientistas eles olhavam as células que tinham esses corpúsculos dentro, eles diziam que eram corpúsculos vítreos, porque eles eram corpúsculos transparentes, corpúsculos homogêneos. Tá? Então lembrava muito o vitro, por isso o nome hialino. Aí, com a ascensão dos corantes, eles começaram a observar que aqueles corpúsculos eles apresentavam uma aparência rósea, vítrea, né, transparente e homogênea. Então, essa é a observação na microscopia da degeneração hialina. Então, a degeneração por acúmulo de proteínas é o acúmulo dessas moléculas no interior das células. Então, não é uma lesão específica, mas é um termo descritivo, histológico, né? Então, se descreve no laudo que observou-se acúmulo proteico dentro das células. E eles não têm, muitas vezes, um padrão específico de acúmulo. As proteínas, elas se condensam dentro das células e formam gotículas, tá? Então, eu coloquei aqui 3 exemplos que eu acho que são mais pertinentes para estudarmos. As gotículas de reabsorção, corpúsculos de Mallory e os corpúsculos de Russell. Então, as gotículas de absorção, elas se formam dentro das células que formam os túbulos renais. Na primeira foto aqui, eu coloquei um corte histológico dos túbulos, né? Então, essas manchas mais brancas é a luz do túbulo e aqui ao redor é o epitélio tubular, tá? Então, se a gente observar um túbulo com gotícula de absorção em maior aumento, a gente vê essas gotículas rosas, né? Aqui, então, nós temos a célula e aqui está repleto de gotículas vítreas, róseas, homogêneas. Essas são as gotículas de reabsorção. O que acontece? Se vocês lembrarem lá da fisiologia, nós temos o glomérulo, que é aquele emaranhado de capilares, que filtra o sangue, e o filtrado rico em glicose, em cloreto, em sódio, potássio, ele cai para a cápsula de Bowman e, na sequência, nos túbulos. E esses túbulos eles reabsorvem esses eletrólitos e reabsorvem essa glicose, e conforme esse líquido vai passando, túbulo proximal, alça, distal, cai no ducto coletor, vai formar a urina. De modo que as proteínas, os aminoácidos, eles não podem ser filtrados no glomérulo, eles não podem passar para a cápsula de Bowman e para o túbulo. Só que se o paciente tiver algum problema nessa filtragem, por exemplo, uma glomerulonefrite, vai passar proteínas nesse filtrado. Essas proteínas vão cair na cápsula de Bowman, vão cair nos túbulos, e aí, esses túbulos eles vão reabsorver essas proteínas, esses aminoácidos também. Só que eles não são capacitados para metabolizar macromoléculas dessas naturezas. Então, eles absorvem elas, mas eles não sabem o que fazer. Então, essa proteína ela precipita nessa forma de gotícula de reabsorção dentro das células tubulares renais. Então, sempre que numa lâmina de histopatológico for observado gotículas de reabsorção, vai ser característico de lesão renal, é muito indicativo de lesão renal. Outro exemplo que nós temos são os corpúsculos de Mallory. Os corpúsculos de Mallory são condensados proteicos que a gente observa aqui nessas manchinhas mais escuras nos hepatócitos, né? Então, por exemplo, quando um hepatócito ele tem que acentuar algumas reações metabólicas para detoxificar
o organismo, por causa que ele foi intoxicado por algum agente, muitas vezes gera radicais livres. Esses radicais livres lesionam proteínas e essas proteínas elas condensam, elas precipitam e formam esses corpúsculos de Mallory. Então, o que são corpúsculos de Mallory? São proteínas precipitadas dentro dos hepatócitos em decorrência de uma intensa ação de radicais livres. E por fim, a degeneração hialina, né? Do tipo corpúsculos de Russell, que são esses condensados, esses corpúsculos proteicos dentro dos plasmócitos, né? Se vocês lembrarem, o plasmócito ele tem a sua forma de linfócito B, quando está circulando no sangue, que é uma célula produtora de anticorpos, e quando ele está no tecido, ele é chamado de plasmócito, né? Então, o tecido conjuntivo ele é chamado de plasmócito. Então, aqui tem uma foto dos plasmócitos, dos linfócitos, aliás, e aqui uma foto de plasmócitos cheio de corpúsculos de Russell. O plasmócito, ele também produz anticorpos. A natureza do anticorpo é uma natureza proteica. Tá? Então, quando esse plasmócito é estimulado a produzir muito anticorpo, em algumas doenças, por exemplo, inclusive na leishmaniose, vai ocorrer a produção massiva desses anticorpos. Alguns anticorpos eles não são tão funcionantes, ou quando o plasmócito produz em excesso, às vezes esses anticorpos eles condensam, desnaturam e condensam na forma desses corpúsculos de Russell dentro do plasmócito. Então, o corpúsculo de Russell nada mais é do que proteínas precipitadas, principalmente de origem de anticorpos, também pode ser proteína de origem viral, dentro dos plasmócitos. E por fim, a última degeneração que a gente vai abordar aqui é a degeneração por acúmulo de açúcares, que são duas, né? Por acúmulo de glicogênio, e depois a gente vai falar sobre as mucopolissacaridoses. Tá? Então, as degenerações por acúmulo de glicogênio são chamadas de glicogenoses. Tá? Só para lembrar a bioquímica do glicogênio, o glicogênio é essa molécula formada por moléculas de glicose, cada uma dessas bolinhas amarelas ou azuis ou roxas são moléculas de glicose, né? E ele é armazenado no tecido hepático e no tecido muscular. E é uma das primeiras fontes de energia, né? Então, quando o indivíduo ele começa a entrar em um quadro de jejum, que ele começa a entrar em quadro de hipoglicemia, o fígado e o músculo começam a quebrar esse glicogênio e largar a glicose para o tecido, para o sangue, para ser distribuído nos outros tecidos para gerar ATP. Só que para quebrar essa glicose, esse glicogênio, é necessário que exista uma presença de enzimas, né? Então, alguns indivíduos, eles nascem sem expressar a enzima que degrada o glicogênio, tá? Então, dependendo a enzima que está ausente, a gente diz que o indivíduo tem a síndrome de fulano, síndrome de Beltrano, síndrome de Cicrano, tá? Mas ele já nasce, então é uma alteração congênita, porque o paciente já nasce sem a capacidade de expressar a enzima que degrada o glicogênio. Então é muito comum esses pacientes entrarem em hipoglicemia muito rápido, porque depois que passou a glicemia da alimentação, ele não tem mais outra maneira de compensar essa glicemia, porque ele não degrada glicogênio, né? Então, o que é a glicogenose? É o acúmulo de glicogênio em células do fígado, rins, músculos esqueléticos e coração, e que tem como causa base a deficiência de enzimas envolvidas no processo de sua degradação, da degradação do glicogênio. Tá? Então, aqui eu coloquei um hepatócito normal e aqui um hepatócito com glicogênio. Dá para ver que eles ficam mais rechonchudos, ficam maiores. Lembra muito a degeneração hidrópica, lembra muito o acúmulo de água no interior das células. Tá? Então, o patologista, se ele está em dúvida se é água ou se é glicogênio, ele vai fazer uma coloração diferente na lâmina, né? Normalmente, para ver se isso é açúcar, né? Se é glicogênio que está dentro da lâmina,
não água, vai ser solicitado a coloração do PAS, periódico ácido de Schiff, que é uma das colorações para detectar açúcares dentro da lâmina, tá? E o glicogênio ele é hidrossolúvel e forma esses vacúolos fantasmas na lâmina, né, que a gente consegue ver. Por que eles chamam fantasmas? Porque na confecção da lâmina não existe mais a água foi perdida. E por último, sim, agora a gente vai falar sobre as mucopolissacaridoses, que também ocorrem por acúmulo de açúcares no interior das células, tá? Aqui seria o 4.2, porque o 4.1 seria as glicogenoses, mas enfim, então as mucopolissacaridoses. Para falar sobre as mucopolissacaridoses, eu preciso explicar o que são os mucopolissacarídeos. Eles também são chamados de glicosaminoglicanos, tá? Então, esses mucopolissacarídeos, eles compõem o nosso tecido conjuntivo. Se vocês lembrarem, o tecido conjuntivo do nosso organismo, ele é composto por células, né, e por matriz extracelular, que é essa matriz extracelular é uma espécie de gel. O que forma esse gel? Os glicosaminoglicanos ou mucopolissacarídeos, que dão a rigidez, que dão a estrutura adequada, a textura adequada para a matriz extracelular, tá? Para a matriz do tecido conjuntivo, né? Então, um exemplo é o ácido hialurônico. E esses glicosaminoglicanos, esses polissacarídeos, mucopolissacarídeos, como o ácido hialurônico, eles estão em constante renovação, tá? Então, as células do tecido conjuntivo, elas secretam esses mucopolissacarídeos, algumas células secretam eles, produzem eles, e outras degradam eles. Então, isso vai gerar a renovação. Então, na nossa matriz, nós temos as células, no nosso tecido conjuntivo, tem as células que secretam mucopolissacarídeos e tem outras células que degradam esses mucopolissacarídeos. Então, eles estão sempre se renovando e renovando a matriz extracelular. No momento que a gente tem uma mucopolissacaridose, que é propriamente a degeneração, é uma doença em que o paciente ele tem deficiência, ou seja, ele não produz. Normalmente também é uma alteração congênita, ele já nasce com a deficiência nas enzimas que degradam esses glicosaminoglicanos ou esses mucopolissacarídeos. Então, o indivíduo ele produz glicosaminoglicanos, mas eles não degradam, ou seja, tu não renova a matriz extracelular e sempre vai acumular essa matriz extracelular. Tá? Então, muitas características podem ser manifestadas de acordo com o local onde está ocorrendo essa mucopolissacaridose. Então, alguns indivíduos com algumas síndromes podem apresentar aspectos faciais mais grosseiros, tais como nessa foto que eu coloquei aqui. Algumas síndromes podem apresentar turvação da córnea. Alguns indivíduos podem apresentar rigidez nas articulações. Além disso, eles podem apresentar um prejuízo no crescimento, podem apresentar alteração na conformação óssea e também foi relatado em algumas dessas síndromes déficits mentais, né? Então, essas são as mucopolissacaridoses, que são degenerações por acúmulos de açúcares. O que eu tinha para